Olá, meu nome é Igor Mariano, eu sou fisioterapeuta e hoje nós vamos falar sobre sistema esquelético. Na verdade, essa videoaula é a primeira de 3 videoaulas que nós vamos abordar o sistema esquelético. Nesse primeiro momento, nós vamos falar de classificações e funções. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o esqueleto axial e o terceiro, o esqueleto apendicular. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai abordar? Funções e classificações do sistema esquelético. Quando a gente fala de funções, o que você entende? A funcionalidade, para que é que serve? O sistema esquelético ele é formado por ossos. De forma literária, e a nossa formação esquelética, no caso do adulto, ela é formada por 206 ossos. E o recém-nascido com 300 ossos. Aí você vai pensar o quê? Poxa, para onde foram parar esses ossos? Eles comeram, nós comemos esses ossos? Na verdade, com o nosso desenvolvimento, muitos ossos eles foram se fundindo, eles foram se unindo. E essa união diminuiu o numeral aí dos ossos de 300 para 206. E quando a gente fala de osso, talvez você já tenha se deparado lendo sobre osteologia. E é isso mesmo, osteologia é o estudo dos ossos, da sua funcionalidade, da estrutura, de como eles se articulam. Quando a gente fala de funcionalidade, a função-chave do sistema esquelético é proteção. Quando você fala de osso, a primeira coisa que vem na tua cabeça talvez esteja relacionada à resistência, a algo forte. E os nossos ossos, eles são formados por tecido conjuntivo, que é o tecido mais resistente do nosso corpo. E aí, pegando esse gancho de resistência, de tecido forte, entenda uma coisa. Os órgãos do nosso corpo, principalmente os órgãos vitais, eles são protegidos por ossos. Você já parou para pensar nisso? Nós temos aí o coração protegido por ossos, os pulmões protegidos por ossos, o nosso cérebro protegido por ossos, os nossos órgãos pélvicos protegidos por ossos. Aí você vai assim, poxa, então quem não é protegido por osso não é tão importante? Na verdade, existe um outro tecido de proteção. Quando você fala da região abdominal, você está falando de órgãos de extrema importância, né, localizados na região abdominal, que são protegidos por tecido adiposo, um dos tipos de tecido conjuntivo, que é um tecido de resistência. Então, além de dar proteção ao nosso corpo, o sistema esquelético também gera sustentação. Quando eu falo do pescoço, isso eu já abordei em outra videoaula, o pescoço ele sustenta a nossa cabeça e o pescoço ele tem uma formação de osso. Além de sustentação, o sistema esquelético ele dá conformação ao nosso corpo. Como assim? Pega o esqueleto do cachorro e traz uma comparação ao esqueleto do homem. Eles têm conformações diferentes. E aí quem vai dar essa conformação é a articulação dos nossos ossos. Então, sistema esquelético protege, sistema esquelético dá suporte e conformação. Além disso, o sistema esquelético ele está relacionado aos nossos movimentos. Aí você vai dizer assim, poxa, mas quem gera movimento é o músculo. É verdade. No contexto de movimentação, o músculo ele é a parte ativa do movimento e o osso ele é a parte passiva. Os nossos ossos eles têm como um sistema de alavanca, permitindo a movimentação do nosso corpo. Então, proteção, sustentação, conformação e auxilia nos movimentos do nosso corpo. Além disso, né, somando a outras funções, é engraçado porque existem pessoas que quando você fala de osso para elas, muitas pessoas vão dizer assim, osso não serve para nada. Tá bom, osso serve muito. Então, os nossos ossos, eles são fontes de sais minerais. Quando você fala de minerais, qual é o primeiro mineral que vem na tua cabeça? Cálcio, potássio. Vamos pegar o cálcio. Porque geralmente quando as pessoas falam assim, cálcio é bom para os nossos ossos. Ok, verdade, mas não só para os nossos ossos. Cálcio é osso. Não, cálcio não é osso, certo? Eu sempre falo isso em sala de aula. Quando você está tomando um copo de leite, você não está tomando um copo de osso. Você está tomando um copo de... Você está bebendo aí um líquido que tem cálcio, que é importante para o nosso corpo, certo? Então, pegando aí o gancho do cálcio,
Onde é que esse cálcio ele vai se armazenar? Nos nossos ossos. Então os nossos ossos, eles são fontes de sais e minerais. Quando o meu corpo ele precisa de cálcio, ele vai buscar aonde? Ele vai buscar onde tem. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a reposição de cálcio. Porque se o meu corpo está precisando, isso quer dizer que ele vai retirar de algum lugar e nós precisamos repor. Mas isso é um assunto para um outro momento, certo? E para fechar esse gancho de funções do sistema esquelético, nós vamos observar a hematopoiese. Poxa, o que é isso? Hematopoiese. Hematopoiese é uma função encontrada, uma função da nossa medula óssea, que fica localizada dentro dos nossos ossos. E o que é que a medula óssea ela faz? Ela produz células, produz estruturas que estão presentes no nosso sangue. Então, pegando como base tudo isso que eu já falei, o sistema esquelético ele é de fundamental importância para o nosso corpo. Por quê? Ele protege, sustenta, gera conformação, participa dos movimentos, é uma fonte de sais e minerais e ainda produz as células sanguíneas e outras estruturas que estão presentes aí no nosso sangue, como células do nosso sistema imunológico. Então, função tem demais, não é isso? Lá agora para as classificações dos ossos. Nós temos aí classificações de ossos longos, curtos, planos, irregulares, sesamoides e pneumáticos. Mas vamos com calma, vai dar certo. Quando eu falo de ossos longos, o ponto-chave para eu classificar um osso longo é o seu comprimento. Então, o comprimento do osso longo, ele acaba tomando uma dimensão maior do que a sua largura e a sua espessura. Então, um osso longo, eu vou encontrar o quê? Extremidades e um corpo. O nome dado a essas partes são as epífises e a diáfise. No caso, o corpo do osso. Então nós temos as extremidades e o corpo do osso, que é a diáfise. Um exemplo de um osso longo é o fêmur. Quando eu falo de ossos curtos, algumas literaturas falam o quê? Que ossos curtos, eles são miniaturas, eles são comparados, mas eles são miniaturas de ossos longos. Por quê? Quando eu falo de uma miniatura, eu vou encontrar as mesmas características do osso longo, epífises e a diáfise. Então, no osso curto, eu encontro as extremidades, que são as epífises, e o corpo do osso, que é a diáfise. Quando eu falo de ossos planos, os ossos planos, eles têm uma função muito importante para o nosso corpo, que é proteger partes moles. Então, como eu já falei há pouco, ossos eles protegem. Então, quando eu pego aí como exemplo, osso plano, vamos lá, os ossos do crânio, eles protegem o cérebro. Então, os ossos do crânio, eles são classificados como ossos planos. Quando eu falo de ossos sesamoides, os ossos sesamoides assim são classificados porque eles estão ligados ao corpo por partes moles. Como assim? Deixa eu trazer um exemplo que aí vai ficar bem claro. A nossa patela, que é o osso que fica localizado lá no joelho, ela não tem uma certa mobilidade? Você não consegue gerar um certo movimento dela num contexto de normalidade? Esse osso você movimenta, mas ele continua ali, porque ele está ligado ao corpo por partes moles, por estruturas ligantes, estruturas essas que vão permitir uma certa mobilidade. Então nós temos aí os ossos longos, os ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares, não, irregulares eu não falei dos ossos sesamoides. Os ossos sesamoides e agora os ossos irregulares. Por que irregulares? Irregular é algo que não é regular. Fica claro isso? E o que é algo irregular? É algo que não é tão normal assim. Então, ossos irregulares são ossos que não têm formatos muito regulares, normais. Como, por exemplo, uma vértebra.
né? Eu não sei se eu me atrevo a desenhar uma vértebra. Uma vértebra. Uma vértebra. É uma vértebra, tá certo? Uma vértebra, ela não tem um formato muito normal, por isso que ela é classificada como osso irregular. Um exemplo, certo? E aí nós temos os ossos pneumáticos. Pneumático te lembra o quê? Me lembra ar. Então esses ossos pneumáticos, no seu interior, nós vamos encontrar ar. E eles são revestidos por mucosas. Eu vou trazer uma comparação, mas porque essa comparação ela me gera associações para que eu entenda, né? E eu sempre falo isso para quem está me perguntando algo que assimile. Sabe aquele chocolate, eu não vou dizer marca, né? Mas sabe aquele chocolate aeroso, que tem ar dentro dele? Aí você vai assim, lembrei daquela marca, não precisa falar marca, certo? Lembra do formato, lembra das características. Existem ossos no nosso corpo que eles têm essa característica, como por exemplo o osso frontal. Então o osso frontal ele é aeroso, ele é pneumático, ele tem uma presença de ar e de mucosas no seu interior, no caso que gera um revestimento desse local onde tem a presença de ar. Ficou claro isso? Eu espero que esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é porque o assunto ele pede que a gente traga alguns detalhes, certo? Mas eu espero que tenha ficado claro funções e classificações do sistema esquelético. As próximas aulas, elas vão abordar, ainda serão ganchos, né? Eu vou utilizar aí como base a aula de hoje, então eu preciso que você preste bastante atenção, faça as suas anotações. E na próxima videoaula, nas duas próximas videoaulas, a gente vai abordar ainda sistema esquelético. Então fique atento lá no Instagram, @lab de anatomia, que eu estou lançando aí algumas coisas referentes a assuntos que estão sendo abordados aqui no YouTube. E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Eu nem sei se eu falei no começo do vídeo, enfim. Segue esse canal, certo? Segue o canal, curte esse vídeo. Fala para as pessoas que estão aí buscando o entendimento da anatomia sobre o canal, que eu tenho certeza que elas não vão se arrepender. Então, a gente se vê no próximo vídeo e estudem!